Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sat, onde o nosso propósito é compartilhar informações, conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e bem coisada, tá? Quer ajudar o canal? Por favor, se inscreva, curte, compartilhe e principalmente comente, pois a sua sugestão é super bem-vinda. E hoje é o nosso podcast Entre Amigos e temos uma convidada muito especial, que é a Thalita. Thalita, gratidão por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui nesse canal, para comentar um pouco sobre esse nosso lado, que eu falo que é desse mundo subjetivo, que vem estruturar todo o nosso mundo objetivo. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua gentileza, o seu carinho com a gente. Eu que já sou muito fã, eu fiz vários cursos com você e admiro muito sua mãe, você, o Valdemar, toda a sua estrutura familiar, né, que é uma referência. E a gente quer mostrar, né, para o público do canal a riqueza, né, do Explorar de Saint-Germain e do trabalho que você desenvolve, né, que é tão rico, é tão é, inspirador, né? E a gente está até aqui com o nosso fundo em homenagem a você e a Neide. Olha, Thalita, a gente estava conversando um pouquinho agora, eu vou repetir o que eu falei. Para mim está sendo um encontro muito emocionante. Eu conheci sua mãe em meados de 95. Eu acho que eu estava aqui puxando pela minha memória, eu acho que eu fiz o terceiro curso dela. Ela fazia encontros de 4 horas. E assim, na minha mente veio a imagem do curso, e faz tempo, né? Mas foi uma coisa assim de alma tão forte, ficou tão gravado aqui dentro, que eu lembro assim da sala onde a gente estava, eu lembro do kit que eu comprei da tintura mãe. Foi assim uma coisa assim muito, mas muito legal para mim, porque de todos os sistemas de floral, aquele que eu mais uso e o que mais se adapta à minha frequência são os florais de Saint-Germain. E assim, para mim é muito bom estar aqui com você hoje. Ai, que delícia te escutar, porque foi um início da implementação, da implantação dos florais de Saint-Germain. E para minha mãe foi um início assim difícil, porque a grande maioria era um curso de 4 horas. Olha o que você lembrou. Era um curso pequeno para apresentar 45 essências florais, porque foi o primeiro kit que ela lançou, tinham 45 essências, mas era uma época que teve o boom da terapia floral em São Paulo. Eu lembro dessa época assim muito bem, mas a grande maioria das pessoas que vinham para o curso, eles já tinham, por exemplo, o curso dos florais de Bach. Eu não sei se era o teu caso, porque você é psicóloga, não é? Tinha também, já tinha feito. Então, as pessoas já vinham com uma informação, com uma certa formação de terapeuta floral. Então, o curso dela era mais para informar, para ensinar as pessoas a conhecerem esse sistema floral. Ai, que delícia de escutar, Ninete. É assim, eu estou escutando a Ninete falar e assim, tô aqui me segurando, porque assim, eu também tenho uma história, eu não sei se você lembra, mas a minha mãe teve um AVC, minha mãe faleceu tem 2 anos, mas há uns 5, 6 anos atrás, é, a minha mãe teve um AVC e no momento em que ela estava tendo um AVC, eu me lembrei do floral, eu dei o floral para ela, olhei o relógio e 2 horas depois, já no hospital, a minha mãe ficou normal. Ela diminuiu todos os medicamentos e eu contei isso para a Roseline, né, que é a distribuidora, e ela falou assim: como assim que você lembrou do floral? Sua mãe tendo AVC? Eu falei assim: eu me lembrei, eu sou muito conectada, eu como sempre floral, e assim, agradeço a você, a sua mãe, por isso, porque foi impressionante. E várias outras pessoas que eu atendi com sequelas de AVC e eu tratei com floral. Já tinham feito vários tratamentos e nada
foi melhor do que o floral de Saint-Germain. Então, assim, eu sou testemunha disso. 2 horas depois que a minha mãe teve o AVC, a minha mãe ficou normalzinha. Ela estava toda torta, toda... E assim, agradeço muito. Eu fico emocionada, não posso mais falar. Mas, assim, eu acho que essas coisas, quando a gente faz esse tipo de trabalho, né, podcast, assim como a Ninete ficou emocionada, eu também fico, porque foram várias coisas que eu tratei na minha mãe, e ela sabia que vinha do floral. Todas as mudanças que ela teve, né, todos os traumas que eu tratei nela. E, na verdade, eu comecei a ser terapeuta por causa dela. Eu comecei o tratamento floral em 2005 e com uma terapeuta de vidas passadas também, a Zélia Malta, que trabalha com os florais de Saint-Germain até hoje. E a minha mãe não quis fazer o tratamento, então eu fiz o curso de florais para tratar minha mãe. Então, e eu me apaixonei, né? Então, assim, publicamente eu quero agradecer a você, sua mãe, por todo o tratamento que vocês proporcionaram a gente e até hoje, né? Que a gente sempre está em constante transformação, né? Então, assim, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a você, o Valdemar, que eu já fiz vários cursos, também que eu adoro, e né, vou parar de falar para não me emocionar mais. Não, mas realmente você teve uma ação rápida e é o que minha mãe passa nos cursos. O floral triunfo é específico, que faz essa conexão lado esquerdo, direito do cérebro, para quem tem um AVC, para tentar reduzir sequelas. E foi o que aconteceu com a sua mãe. Eu tenho várias testemunhas realmente que ajudam nesse processo de não sair do hospital sequelado, reduzir esse efeito, né? Sim, foi impressionante, porque eles queriam entubá-la, e aí, como eu tinha olhado o horário, exatamente 2 horas depois, ela estava falando, muito enrolado ainda, e ela voltou a falar normal, no meio da frase. Porque ela estava agitada e tal, e ela voltou a falar normal. Aí ela foi para o quarto e reduziu todos os medicamentos que ela estava tomando. Ela ficou só em observação, mas não teve nenhuma sequela. E foi muito incrível, assim. E eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas falam: você está falando isso porque você é terapeuta, mas na hora que acontece com você, você não lembra, né? As pessoas acham isso, né? E eu realmente eu uso para tudo, né? Então, não é bem assim. Eu sempre recomendo, tenha pelo menos o emergencial, né? Pelo menos o emergencial, que foi o que eu dei para ela na hora. Depois eu comecei a tratar com outras coisas, mas foi o emergencial que eu usei naquele momento. É incrível. O emergencial, isso. Eu indico o triunfo com emergencial ou só o triunfo, mas o emergencial ele resgata, né? Ele é incrível, mas específico para AVC é o triunfo. Sim, Mas o que você está falando com as pessoas próximas, muitas pessoas começam a trabalhar com as práticas integrativas quando tem esses grandes desafios em volta. Isso é muito interessante. Seja no reiki, seja numa regressão, é muito assim forte, porque o amor cria determinados laços que você quer resolver. Sim. E é interessante que, com meu próprio pai, ele tinha um carcinoma espinocelular cético, totalmente, meu pai. Apareceu em janeiro de 2019 com um carcinoma. Eu falei, isso é carcinoma. Ele ainda não tinha feito a biópsia. E eu falei, vamos tomar floral? Pela primeira vez ele resolveu tomar floral certinho. Gente, incrível. Em 20 dias parou de doer, secou, reduziu a lesão. Aí ele fez a biópsia, deu realmente que era carcinoma. Em um mês já estava até fechada a biópsia, lisa a pele dele. E aí, como ele tem um atendimento particular e não do sistema público de saúde, ele conseguiu marcar rápido uma cirurgia, porque normalmente o sistema público é mais de 1 ano esperando, né? E quando ele fez a cirurgia para tirar o olhinho, já não deu carcinoma, e eu falo, saiu esse olhinho já na biópsia.
sim. Então, é incrível. Aí ele virou o maior fã de floral. Até hoje, ele não parou de tomar o floral, ele toma o mesmo floral até hoje. Tá acabando, ele me pede. Eu falo, pai, e indica floral para todo mundo. Ele queria virar terapeuta. Eu falei, pode parar. Concorrência, né? Pode parar. Não, eu lembro do caso do seu pai, eu me lembro dessa história. É porque, assim, eu acho que, às vezes, a gente simplesmente falar sobre os florais, as pessoas não conseguem vislumbrar a importância, né? Eu acho que quando a gente dá casos muito próximos da gente, ou que aconteceu com a gente, ou alguém próximo, fica mais visível, fica mais estruturado, né? Sim. Vem a nossa verdade, Sim. né? A gente passa a verdade, porque foi algo que a gente passou, é real, não é marketing, invenção. É. E eu acho que o melhor é quando são com pessoas céticas, né? Sim. São mais fortes, né? Não, o Valdemar, meu marido, era professor de universidade, extremamente cético com a terapia floral, não acreditava nesses campos sutis energéticos, porque nós somos matéria e informação. Para quem trabalha com as práticas integrativas, quando a gente vê o ser, que é um ser multi, tem inúmeros planos, né, campos, aspectos físicos, mentais, psicológicos, espirituais. Então, quando a gente vai fazer um estudo, está atendendo um caso e vai fazer escuta, é difícil, porque você tem que ter uma percepção multi, inclusive de passado, vidas passadas. Então, não é fácil para o terapeuta, que é da área da saúde, trabalhar com práticas integrativas e complementares, porque você tem que realmente estar aberto à escuta e captar aonde existem esses ruídos, esses sofrimentos, para conseguir entrar com a ferramenta correta, né, para auxiliar. É verdade. E assim, eu sou muito apaixonada, eu sempre falo muito dos florais, e tem tantas possibilidades, né, de adaptação. Eu faço muito spray também para colocar no travesseiro, né? Funciona muito para idosos, né, que às vezes é mais, ou então crianças. E assim, os relatos que eu recebo assim, são impressionantes. Pessoas totalmente céticas e a pessoa fala assim: não, ela tá calma, ela tá bem agora. E às vezes, quando é uma pessoa que acredita, às vezes a pessoa fala, é porque eu tive fé. Sim. Eu falo, não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Fé é outra coisa, né? Eu acho que fé, ela tem a ver com, sei lá, algo que é nosso, né? Que é muito pessoal, né? Quando a gente trata um bichinho, por exemplo, eu trato o meu pet com floral também. E uma criança, eu trato direto, ele está aqui do meu lado, ó, ele está adorando aqui. E trato direto, né? Então, assim, as terapias vibracionais, elas são incríveis. E esse canal, a gente traz pessoas como você, como o professor Marcos, que veio na semana passada, exatamente para falar sobre isso, porque é um assunto que, embora a gente conheça muita gente que né, já tenha tomado um floral, já tenha escutado falar em numerologia ou iridologia, mas quando vem uma pessoa que agrega realmente, que conta casos, é muito diferente, né? É muito. Eu acho que esse tem mais, até mesmo do caso que você contou do seu pai. Sim, exatamente. E o Valdemar também era cético. Cético, bem cético. Professor de fisiologia, mas quando ele começou a ter essa percepção, nossa, nós temos 7 chakras, são centros de consciência, 7 glândulas endócrinas, e ele começou a fazer essas correlações, ter a percepção, começou a ler alguns livros do Dr. Bach, ter essa percepção da influência personalidade, comportamento, o gesto da planta, a cruzar essas informações, porque a essência floral é uma informação de uma flor, de uma planta, e que vai atuar no nosso campo vibracional, então é algo que vem
despertar forças que estão latentes dentro de nós, esperando, e nós, como usuários, que vamos escolher ou não fazer esse caminho, porque o terapeuta ele está ali muito como um condutor, mostrando o caminho, mas depende da pessoa querer seguir, olhar esse caminho e seguir. Aí ele começou a fazer essas conexões, então foi muito interessante o processo dele também. Hoje dá um curso maravilhoso de fisiologia bioenergética, fala sobre espiritualidade e alma, sobre as emoções e os órgãos, faz todas as correlações, é incrível. Assim, às vezes eu me lembro muito do primeiro curso que eu fiz com a sua mãe, com a Neide, e assim, tinham pessoas né, era um auditório grande e tal, e aí ela começava a explicar de um determinado floral, e a pessoa começava a tossir, 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 e ela falava, você está precisando desse floral. Assim, o primeiro curso que eu fiz dela para tratar minha mãe foi muito interessante, porque quando ela falou na Embaúba, eu falei assim, nossa, toda vez que a minha mãe via Embaúba, ela ficava hipnotizada. E aí, quando ela explicou sobre o que tratava Embaúba, eu falei assim, nossa, tá explicado porque minha mãe fica assim. Quando a gente subia a serra, né, para Petrópolis, Teresópolis, tem muito, e aí ela ficava assim, eu adoro essa planta, eu adoro essa planta, eu adoro essa planta. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu falei para ela, agora eu descobri por que a Embaúba tem tanta ressonância, né? E minha mãe tinha tido um câncer de mama. E assim, aqui, até peguei na Embaúba agora, ó, Olá. nesse momento. E assim, é muito engraçado. Eu comprei aqui as cartinhas, eu tenho, inclusive, quando ela era maior, né? As cartinhas, né, dos florais. E eu sou numeróloga. E uma vez eu tinha feito a numerologia do meu primo, e eu falei para ele assim, eu falei, olha, e ele totalmente cético. Eu falei assim, olha, você é assim, 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 provavelmente você vai tirar a carta essa, e eu escrevi. E aí pedi para ele tirar as cartas. E eu acertei, de 10, eu acertei 8, eu acho, sabe? Assim, é muito. A pessoa fica impactada, né? Porque eu escrevi, não ficou na minha mente, né? Então, e aí eu expliquei, é porque ele estava ali entregue, né? E a energia dele estava ali. Porque as pessoas acham que a carta é algo místico, e não é, na verdade, tem muito da nossa energia. A nossa energia vai exatamente onde a gente está precisando, né? Exatamente, é o nosso campo. Nosso campo, Exatamente. ele está aberto e ele entra em ressonância com as próprias cartas. Então, a gente, por um impulso de conexão, a gente faz a seleção. É bem interessante essa mecânica. E assim, eu acho que é o que a gente tinha falado um pouco antes, né? Em relação a cada terapia nossa, né? A numerologia ligada aos florais, a psicogenealogia ligada aos florais, o reiki ligado aos florais. Então, tudo tem uma conexão, né? A gente pode trabalhar tudo junto, né? E você sabe que uma outra coisa interessante que aconteceu aqui no meu bairro, tem uma plantinha que sempre dá muito aqui em todas as casas. E aqui em casa, eu já morava aqui há 9 anos e nunca tinha nascido aqui. E na semana que a minha mãe faleceu, ela começou a dar, e ela dá até hoje, que é a Sergipe. Nossa, então, e minha mãe sempre comenta, quando a gente tem uma planta que ela começa a nascer no nosso jardim, em volta, presta atenção porque ela está querendo te passar uma mensagem, talvez você precise daquela energia. Exatamente. Eu aqui, quando a gloxínia começa a florescer no meu jardim, eu sei que eu preciso começar a me organizar melhor na vida. Mas não é? Eu presto atenção, presto muita atenção. E olha que interessante, no laboratório, a gente teve um momento que a gente teve uma reforma e começou a nascer uma planta lá venenosa, que eu sabia que era venenosa. Ela parece uma lantana venenosa.
E eu falei, gente, olha que impressionante a planta fazendo o papel dela aqui, limpando esses miasmas, essas energias das outras pessoas que estão circulando aqui trabalhando, que tem alguma toxicidade. Então, ela estava fazendo um papel de limpeza no ambiente. Eu fico encantada. É. Eu tenho aqui em casa um pé de louro, uma árvore de louro, né? E foi o que me encantou de comprar essa casa. E aí, teve uma vez que eu estava aqui, eu falei assim, nossa, eu acho que essa flor é de abóbora. Eu falei assim, nossa, que engraçado, eu não compro abóbora, como é que isso, né? E era exatamente a flor que eu precisava utilizar. E assim, foi aquele momento e nunca mais. Então, assim, essa coisa de a gente prestar atenção no que está nascendo no nosso jardim ou próximo a gente é muito interessante. E saber um pouquinho, né, sobre o que ela traz para a gente, qual é a vibração dela, né, para que a gente possa trabalhar. Na verdade, a gente sabe, né? Às vezes a gente pode. Isso. Mas é exatamente isso que você está falando, é do campo, porque o que a gente vibra, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente vai ressoando para o meio e tudo que está à nossa volta começa a se conectar com isso que a gente vibra. São essas forças, esses campos mórficos frequenciais. Então a gente tem que prestar atenção em tudo, porque tudo é energia e interage com o nosso campo, e em todos os níveis. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes sobre os transplantes de órgãos, não estava? Sim. Sim. Exatamente. Esse é um tema que a gente precisa prestar atenção, porque numa cirurgia, quando você recebe um órgão de uma outra pessoa, ele vem com a informação do outro. Isso é muito sério. Sim. E você precisava daquele órgão, só que você tem que tomar cuidado de ficar com a parte física e ter uma interação energética para que não haja a rejeição do órgão. E, ao mesmo tempo, limpar a energia do outro, porque ela vai começar a influenciar o seu campo. Exatamente. E tudo isso é campo, é muito interessante porque eu já tive, como eu trabalhei 6 anos como terapeuta floral voluntária na Universidade Federal de São Paulo com transplantados renais, teve um caso muito interessante porque eu trabalhava com a fotoquíria, com o BioWell. Então, eu tinha a percepção do campo energético do outro. E eu peguei uma transplantada, que foi muito interessante. Ela saiu pós-cirurgia, veio passar comigo, por quê? Porque ela tinha 2 irmãs, a mãe, elas sempre foram muito amigas, e depois da cirurgia ela só brigava com as irmãs e com a mãe, não conseguia ter harmonia, era briga, briga, briga. Eu falei assim, bom, vamos trabalhar um floral que atue nesse seu ânimo, nessa questão dos seus impulsos, na raiva, na irritação, mas quando eu vi o campo bioenergético dela, estava um excesso de energia, eu vi que muito do que estava ali não era dela, porque ela era transplantada renal e de pâncreas. E aí eu falei, gente, isso está muito sério. Entrei com Lotus Magnolia para delimitar campos energéticos. Quando ela voltou um mês depois, ela estava harmonizada, não brigando mais com a família e a energia dos órgãos fora do campo dela. Então, eu falei, olha, então, vamos fazer esse trabalho de você ficar com o órgão físico e essa energia que está fora do seu campo, que não te pertence, vamos mentalmente, imageticamente devolver essa energia para o doador. O difícil é que 70% das doações são de cadáveres, não são, assim, doadores reconhecidos ou reconhecidos. Então, é um pouco mais difícil esse processo, mas a gente fala, se conecta, que a energia está aí, a energia vai chegar, independente. A gente não tem que pensar nesse espaço-tempo linear que a gente vive aqui e acredita que é só isso, né? E você tem alguma foto que depois você possa mandar para a gente colocar para o pessoal ver? Eu mando essa foto do antes e depois desse caso, é incrível, porque foi a primeira vez que eu peguei um campo bioenergético excessivo. Eu falei, nunca tinha pegado. A maioria dos campos que eu pegava, eles eram falhos, com aberturas, com buracos.
E o dela, um excesso de energia. Você via que estava algo. Eu falei, não, tem muito aqui que não é dela. E quando eu dei o Lótus Magnolia, que é uma essência feita com 2 flores, que delimita campos energéticos, excelente, por exemplo, para terapeutas ou pessoas que têm que Eu tocar muito adoro. no outro, interagir física. Você delimita mesmo. Ele está dentro da fórmula da proteção. Sim. Então aí apareceu esse campo fora. Eu falei, gente, que eu fiquei impressionada, porque não era todo mundo que tinha tinha assim tão forte. O dela foi bem forte. Você sabe, você está falando isso, eu estou me lembrando uma outra coisa que os florais de Saint-Germain me ajudaram muito. Eu tenho um tumor na hipófise e eu tomava vários remédios, e nada resolvia. E teve uma época que foi você e a Roseline que me ajudaram. Eu não conseguia manipular. E aí eu falei, Roseline, eu não sei o que fazer, eu não estou conseguindo raciocinar para poder fazer uma fórmula para mim. Aí ela foi, não, vou te ajudar, vou falar com a Thali. Aí ela foi, falou com você e ela me mandou a fórmula. Para você ter uma ideia, eu só consegui manipular 2 dias depois. No verão eu passo muito mal, assim. Eu sinto muita pressão e tal. E aí fiquei tomando. Vocês falaram, toma uma semana de, acho que, sei lá, de hora em hora. Já não lembro mais, porque tem muitos anos isso. E aí, quando eu parei de tomar, voltou. Aí, depois, eu voltei a tomar e o medo de parar foi grande. Mas aí eu fui espaçando. E hoje em dia, quando eu começo a ter a crise, aí eu vou e tomo, e é só isso. E eu falo para as pessoas, eu tomo floral de Saint-Germain para o tumor na hipófise. E é o que passa. Para enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca, muita náusea, e é isso que passa. E eu tomava remédio para dor de cabeça, e aí foi chegando num momento que não passava mais. E assim, é um desespero, porque é muita pressão, né? E você não consegue ter discernimento das coisas, né? Porque você não consegue se tratar. Aí eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí você e a Roseline me ajudaram. Outra coisa que talvez você não lembre ou não saiba, né? Não, porque vira e mexe, a Roseline me passa uns WhatsApps, aí eu. Ela já me salvou muito. Ela que me incentivou a manipular, que eu tinha muito medo de manipular. Então, e você citou um outro tema que eu achei interessante, porque pelo seguinte, o terapeuta ele também tem mania de apagar fogo. Tem alguma coisa, toma um floral para apagar fogo, né? Então, quando você tinha crise, ia tomar. Eu achei muito interessante o depoimento da Ana Galvão, que é uma professora dos Florais Saint-Germain. Ela tinha crises de asma, assim, de viver com a bombinha. E aí, quando ela conheceu os florais de Saint-Germain, quando tinha crise, ia lá e fazia o floral, ficava bem. Tinha crise, tomava floral, ficava bem. Ela falou assim: você quer saber? Eu vou dar uma de terapeuta de verdade, eu vou fazer a fórmula e vou tomar continuamente. E ela fez isso, sabe por quanto tempo? 2 anos. Ela fez a fórmula, a cada 2 meses ela dava uma mudada, conforme o comportamental ou a percepção de emocional dela, mas a base da fórmula de asma ela mantinha, que é a fórmula do repertório dicionário. Faz mais de 10 anos que ela não usa bombinha, mas ela tomou 2 anos seguidos, ela ficou firme. Então, assim, é muito interessante, e eu falo que falta na terapia floral é a gente pegar e pesquisar, a gente precisa de pesquisas, porque é muito fácil a gente trazer um ou outro caso que aconteceram, que são reais, mas a gente precisa trazer isso de uma maneira, de outra forma, sabe? Então eu falo, terapeutas florais, pesquisadores, vamos pesquisar essas possibilidades, né? Vamos ver o que dá de resultado numa pesquisa, mas a gente precisa começar a ter esse movimento, sabe? Então, você podia falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono que você fez, o kit? Ah, sim. Então, Eu eu já usei. fiz e eu achei maravilhoso. Tanto que Eu usei também. as meninas também, e os 12 raios, né?
Também Isso. comprei. É que eu esqueci de trazer É que agora é pessoal. outra linha, é o Eu Sou e os 12 Raios. Sim, Antes a gente tinha a linha do Ho Oponopono. sim. Aí a linha do Ho Oponopono, ela seguia a linha da Mona Simeona, então Uhum. ela tinha aquele trabalho profundo de trabalhar o perdão, Sim, limpezas de memórias de passado, isso foi muito forte. sim. Mas o que que eu senti? Eu senti um chamado muito grande, para quê? Para dar um mergulho dentro do trabalho da minha mãe. Eu passei por desafios bem grandes e foi muito, assim, desafios bem fortes mesmo, que foi 2020, 2021, e foi o meu chamado para dar o grande mergulho dentro do trabalho da minha mãe. E foi aí que eu percebi que ali estava, nos livros da minha mãe, a linha das 12 fórmulas dos 12 raios divinos, Sim. que são cada raio é uma expressão de Deus, uma expressão criativa que chega do grande sol central, e são expressões que a todo momento nós estamos recebendo no nosso dia a dia, porque isso chega, está na natureza, essas forças criativas divinas, essas expressões, elas permeiam a tudo e a todos. A grande diferença é que essa energia chega pura até nós, só que nós qualificamos estas energias conforme a nossa frequência vibratória, dependendo da densidade da nossa matéria. Então, conforme a nossa expressão vibratória, a gente qualifica essas forças que chegam puras. Por isso que, por exemplo, num primeiro raio azul, a pessoa que ainda vibra muito baixo, é uma pessoa extremamente egoísta no primeiro raio. É uma pessoa que quer tudo para si, quer controlar os outros. Enquanto que uma pessoa já mais elevada, no primeiro raio, que ela já tem uma frequência vibratória mais elevada, ela já está implantando na Terra os propósitos divinos, porque é força, poder, determinação, posse de si mesmo. Ter posse de si mesmo é você não estar à mercê das circunstâncias e você não necessitar controlar os outros, é autocontrole. Tá? Então, isso Eu são fiz o primeiro raio, eu estou indo para o segundo. Ah, tá. Então, mas aí, só explicando que a gente tem essas 12 Sim, sim. forças. E quando eu dei esse grande mergulho, percebendo que esse kit dos 12 raios já estava ali, o que que eu fiz? Eu percebi que muitas pessoas precisavam desse processo de sutilização da matéria, onde a gente sublima a personalidade, porque a personalidade ela se demonstra muito através de impulsos. A gente tem as emoções, tem os pensamentos, e isso gera um impulso, que é tudo que eu vou, minhas ações no dia a dia, na vida. Então, para facilitar, e dependendo então dessa expressão vibratória e da penetração desses raios, eu falei assim, vou criar o kit Eu Sou, me baseando nos veículos de expressão do eu, que são 7, e cada uma dessas fórmulas vai ter expressão de um dos 7 raios, seguindo do 1 ao 7º, mas trazendo essa expressão também pelos temperamentos humanos correlacionados aos 7 raios. Então, o kit Eu Sou é justamente a gente ir tomando por ciclos, são ciclos que você vai fazendo, que você vai elevando a sua frequência vibratória, você vai acelerando a matéria e facilitando o permear, então, dos 12 raios. Então, é um conjunto, é um trabalhar. Eu sei que é muito difícil a gente ter algum cliente, um paciente que vai chegar, eu quero trabalhar minha espiritualidade, eu quero ser um ser iluminado. A maioria das pessoas, a gente sabe que 70% tem uma queixa mais relacionada com o emocional, com o físico, é difícil. Então, eu vou falar, não é os kits, eles vieram porque foi um grande mergulho mesmo no trabalho da minha mãe, foi uma necessidade minha. Eu falo, não, é a minha, como que fala? Contribuição para o legado dela, sabe? Isso foi muito forte. O Ho Oponopono, ele foi maravilhoso, apesar de ter sido uma linha limitada, uma edição limitada, mas
ele foi muito importante, por quê? Olha só que importante. Por isso que eu vejo que são questões que estão até relacionadas. Porque se a gente começa a dar um mergulho no livro de ouro de Saint-Germain, ele mesmo fala, se a gente tem algo, alguma questão de passado, de limpeza, primeiro fazer a lei do perdão e segundo a chama violeta. Sim. Então, as limpezas, elas são importantes, independente de qualquer coisa, né? Thalita, você vai ter outras linhas como essas, do Eu Sou e os Raios? Então isso não dá para prever, não dá Sim. para prever porque foi algo de inspiração, algo que está surgindo, que já estava sendo desenhado e que já tem a criação ainda, mas são fórmulas que estão manipuladas, é uma parceria com os agentes ativos da felicidade. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Não. São um grupo de acadêmicos de Portugal que eles trabalham com a felicidade. Então, a Marbrisa Oliveira é uma psicóloga brasileira que mora já há mais de 30 anos em Portugal, e ela tem uma tese que é como que a gente fala, OTV, que é a trajetória de vida, mas elas estão baseadas na psicologia positiva, então o corpo fala, então tem cada passo dos agentes ativos, ele traz uma meditação profunda e um trabalho voltado com meditação. Que a minha proposta para a Marbrisa foi, então, agregar as essências florais, mas eu também quero agregar a arte-terapia, porque eu sou arte-terapeuta, as sessões, e também aromaterapia, que eu adoro. Eu Então, também. são propostas, mas isso é algo assim para futuro ainda. E a gente ainda está desenhando, conversando, mas ele é ele está mais associado a coaching e psicologia positiva. E que já é muita coisa, a gente já tem muita coisa, né? Já. E deixa eu te perguntar, quem quiser saber mais sobre os 12 raios, esse é o livro, né? Isso. Esse livro, Os Peraí. 12 Raios Divinos, ele traz a informação assim completa sobre cada essência floral, as qualidades dos raios, porque quando você abre o livro, você vai ver que cada essência floral, ela traz três informações importantes. A atuação dela no nível da personalidade, que isso está relacionado ao temperamento humano, a atuação dela na medicina caseira, quando a planta ela tem uma atuação fitoterápica, essa vibração ela está ali presente no floral, atomicamente falando. Sim. Então, tem também essa proposta e a essência floral no nível da alma, que muitas vezes ela está muito além da personalidade. Você fala assim, nossa, essa essência floral que trabalha determinado tema, corrupção, digamos assim, que pode ajudar uma pessoa que é muito corrupta a ter uma percepção mais empática do todo. Nossa, ela está trazendo algo transcendente no nível da alma. Poxa, pode ser que seja interessante para mim. E às vezes eu faço uma indicação de uma essência floral dessa, a pessoa, nossa, mas eu não sou corrupta. Eu falei, não, mas você passou já esse processo, mas olha aqui no nível da alma, que linda a informação, os acessos que ela promove. Você sabe que eu sei qual é o floral que você está falando, e ele foi um dos últimos que eu comprei para o meu sistema, porque eu ficava assim, não, mas eu não conheço ninguém assim. E começou a sair, né? E eu falava, nossa, mas o que está saindo para essa pessoa exatamente? Vedélia, né? Isso. E aí eu falei assim, não, mas não é a pessoa, né? Mas o campo, enfim. E aí eu concluí, mas ele foi um dos últimos que eu comprei, porque a gente meio que rejeita isso, né? Não, muitos florais. Eu mesmo tive olha só que interessante o que aconteceu comigo. Quando o campo se escolhe as essências florais. A Kiki Ortega desenvolveu um game terapêutico que chama Tabuleiro de Chanok. Isso. Quando ela foi me apresentar, saíram umas essências para mim. Uma delas foi purpúreo. E o purpúreo a assinatura da flor é como se fosse um rabo da raposa.
No mundo animal, como que a raposa, gente? A raposa é safada, ardilosa. Se dá para pegar e roubar, ela vai pegar sem ninguém ver. Isso é muito uma característica, né, da própria expressão da planta, que também traz características na essência floral. Eu nunca tomei purpúrea, nunca tinha tomado e saiu para mim. Falei, nossa, saiu para mim, mas vamos tomar, né? Vamos tomar. E a gente fala, Thalita, conscientemente nunca escolheria essa essência floral. E eu, ao mesmo tempo, estava passando nas minhas solas do pé pela psicoaromaterapia mirra, que traz muitas revelações. Gente, foi eu tomar purpúrium, passar mirra nas solas dos pés, eu sonhei a noite inteira com tudo que eu já tinha feito de errado na vida. Tudo, tudo. Mas assim, desde pequena, eu falei assim, meu Deus do céu, tudo que eu tinha jogado para baixo do tapete, eu tive que olhar e encarar uma noite inteira, que eu levantei, eu falei assim, gente do céu, o que foi isso? Eu vou falar que não foi fácil, mas foram emoções, experiências e memórias que eu precisava olhar, eu precisava ressignificar, eu precisava mudar esse padrão dentro de mim para continuar esse trabalho de evolução. Então, não adianta a gente querer, né, não olhar. Então, eu Às vezes é difícil, né? tive que olhar para aquele lado da Thalitinha safadinha, sabe? A sombra. Isso. Não, a minha tia, ó, só para um detalhe, minha tia é dona de uma escola e eu morava 2 quarteirões da escola, onde minha mãe mora hoje em dia. E, bom, a irmã da minha mãe é dona da escola. Eu, na 8ª série, fui roubar o lixo da escola, as provas eram mimeografadas, vocês lembram, na nossa época, lá atrás, que mimeografavam as provas, eu fui roubar os negativos das provas para não precisar estudar, gente. Olha que horror. Então, imagina! Então, olha, cada uma que eu falava, gente do céu, isso é terrível, né? Mas a gente vai revendo essas... Mas assim é interessante até para as pessoas entenderem que não tem problema de sair essa essência, né? Não, a gente Porque está... às vezes parece que é uma coisa muito grave e na verdade é uma traquinagem, né? Sim, mas que a gente precisa olhar para Sim, aquilo. Não pode, sabe? Não, para, olha, não repete o erro. Você sim, aprendeu, ponto. Não repita o erro. E pedir perdão pelo errado que fez. Thalita, pergunta. Diga, Desculpa. Ninete. deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está aqui conversando bastante, falando de várias coisas. Me veio a seguinte questão. Hoje em dia a gente tem ouvido falar de muitas crianças que estão nascendo com traços autistas, crianças autistas. O que é esse movimento cósmico para você? E no que isso tem a ver com essa dinâmica como que fala? Da sutileza dos florais nos campos. Deu para entender minha pergunta? Deu para entender. Porque, assim, a minha percepção em relação ao autista, o Valdemar fala muito isso na aula de fisiologia bioenergética, que na verdade quando nós encarnamos, nós estamos dentro de um submarino e a gente não vê a realidade. Ok? A gente não está vendo a realidade. O autista não. O autista encarna aqui e ele tem uma percepção ampliada da realidade. Então, é muito difícil ele lidar com os 5 sentidos, o extrasensorial, com toda essa informação que chega. Então, ele tem, primeiro, essa dificuldade de gerenciar com todo esse processo. Já ouvi falar que, muitas vezes, o autista, ele vem também com algo para desenvolver aqui e que ele não quer. Então, ele também cria, às vezes, uma barreira, e essa barreira
vem por esta falta de comunicação cérebro e mente, tá? E olha só que interessante, o Valdemar, ele teve uma inspiração sobre a célula astrócito. Foi interessante que nós viajamos para Ubatuba, eu, ele, minha mãe, meu filho, e aquele dia ele estava um pouco irrequieto, assim, quis dormir mais cedo, 8 horas da noite ele foi dormir. E ele acordou de madrugada com a palavra astrócito. E minha mãe sempre falou para ele, dorme com o caderno do seu lado, quando vier a informação você anota. E ele faz isso até hoje. Tá? Isso foi 2017, se eu não me engano. 2017, acho. E aí ele acordou com aquela palavra astrócito. Astrócito é uma célula do nosso cérebro que ela apoia o neurônio. É como se fosse uma babá no neurônio. Olha que interessante. E para ele veio que o astrócito é um condutor transdimensional. Ou seja, ele é o responsável por fazer essa condução da mente com o cérebro. O neurônio, ele passa a informação de neurônio para neurônio, mas essa mente-cérebro é o astrócito, isso veio como inspiração. E ele deu essa aula no Practitioner, 2017 ou 19, eu não lembro agora exatamente. E uma das alunas era a doutora Tânia Álvares, médica antroposófica, nefro. Ela perguntou ao Valdemar, da onde que veio essa informação? Eu falei assim, olha, Tânia, você vai achar que eu sou maluco, mas veio como inspiração, e a Neide falou que se eu não falar, me dá karma. Aí, então, tudo bem, ele fala. E a gente voltou do Practitioner, ele sempre depois do almoço, ele dá um soninho, ele ligou a televisão para dormir, e ele, entre sono, ele escutou astrócito, a palavra, ele acordou, era uma repórter da Record, se eu não me engano, ou Bandeirantes, não me lembro agora, falando sobre uma pesquisa da Universidade de São Paulo, da USP, com astrócitos e autistas, onde eles perceberam que quando eles colocam o astrócito de uma pessoa o astrócito de uma pessoa que não tem autismo junto com o neurônio de um autista, a informação passa a linear. E o problema no autista é o astrócito, não o neurônio. Então, essa pesquisa existe, a pesquisadora, acho que é a Andrea Beltrão, basta buscar lá astrócitos, autistas da Universidade de São Paulo, que vem a pesquisa. Ele chorava de emoção, porque a pesquisa comprovou a intuição que ele recebeu. E depois, uns meses depois, estávamos de volta na casa de Ubatuba, estou eu pegando os cadernos da minha mãe, que lá minha mãe escreveu os livros, muita inspiração ela recebia lá na casa de Ubatuba, no meio daquela mata maravilhosa. E a primeira frase do livro, a célula astrócito, eu falei assim, gente, olha isso. Porque hoje em dia, com a disfasia, dificuldade da minha mãe se comunicar, processo que ela está, ela passa tudo para o Valdemar, gente, é tudo por aqui, ó, por esse campo. É impressionante. Então, os autistas, a terapia floral, eu sinto que pela densidade, pela sutileza, elas ajudam demais nesse processo, em estar nesta densidade terrena, lidar com todos esses sentidos despertos. E eu acho que é a terapia, assim, mais que perfeita para ajudá-los nesse processo aqui na Terra, né? Mas não é fácil. E a essência do astrócito e a mesma do neurônio é o abricó. Tá? É o abricó que dá esse apoio. Fantástico, né? Fantástico. Eu amo os florais de Saint-Germain exatamente por essa sutileza. Na época que eu estudei, eu falava assim, gente, florais de Bach é a nossa base, mas o que eu vejo é físico. Para mim, os florais de Saint-Germain, ele é etérico, ele é para os corpos sutis. Isso.
Exato. Então, ele é de uma sutileza, e as frequências dele são assim, de uma delicadeza, e é um floral que ele abraça, é o que eu falo, eu acho que toda a generosidade da sua mãe, ela está dentro de cada fórmula desses florais, Sim, né? ela Porque está. é bem isso, é esse acolhimento, é esse abraçar. E quando quando eu estou nos meus processos, eu falo que eles são assim violentíssimos porque eu mergulho de cabeça. Para mim, os meus processos, eles não são aqueles processos delicadinhos. Quando eu estou nesses processos que eu estou usando os florais de Saint-Germain, eles vêm para mim com mais docilidade, com mais amorosidade, né? É como se fosse um pegar no colo. É assim Sim. que eu vejo, é um pegar no colo e te conduzir. E depois, quando você tem os flashes, você tem os insights, é fora de série. Eu sou suspeita para falar, mas é isso. Mas eu me trabalho o tempo inteiro, gente, com os florais. Muito, muito, muito. E é E eu muito interessante aqui, eu até peguei aqui para o pessoal ver como o abricó parece um neurônio, né? isso. Você fala, né? É incrível. Ele é incrível, ele é incrível. Depois eu vou colocar para o pessoal no Instagram, o pessoal ver mais de pertinho como parece mesmo. E é incrível. Eu, por exemplo, em 2022, eu tive um diagnóstico que eu estaria cega aos 40 anos, genético. E eu lembro que eu não falei para ninguém. Eu morava com a minha mãe e não tem cura. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Enquanto eu moro com a minha mãe, vou andar de olho fechado na casa para ir decorando os móveis para o dia que eu for ficar cega, né? Mas minha mãe, com o campo curativo dela, com todos os florais, ela sempre me trabalhou tanto. Então, nesses 30 anos, eu até hoje vou no oftalmologista anualmente, até hoje, ela, por exemplo, caminhou vai 2 anos em 30 anos. Eu tenho uma leve fibra no olho direito. Então, é algo assim que eu falo, gente, é dos florais, o campo da minha mãe, é todo um contexto, né? Que eu agradeço a cada dia essas bênçãos e eu poder estar aqui, vou fazer 50 anos esse ano, ou seja, já 10 anos além do prognóstico, né? Sim. E Então, como é o nome da doença? Tem. é pseudoxantoma elástico. Tá, depois eu anoto e vejo isso. Eu tinha comentado a respeito do pepo, né, que é a cor da abóbora, só para o pessoal ver também, que nasceu do nada aqui. Sabe o que eu queria te perguntar? Você dá cursos no exterior também, não é isso? Em Portugal, na Espanha? Sim, os cursos, antes da pandemia, a gente ia com frequência, né? Portugal, Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, Espanha, principal. Já demos na China. Hoje em dia eu dou muito online para fora. A gente vai começar ainda a retomar o exterior. E dou curso em português, inglês e espanhol. Então, isso ajuda muito, porque o floral está bem difundido no mundo já. Sim. Então, como eu falo fluente as 3 línguas, eu consigo desenvolver bem o curso. E a gente vai ter curso aqui em São Paulo e no Rio esse ano, hein? Presenciais. Sim. Presenciais. Esse final de semana, não é? Então, dia 18 e 19 de março, deixa eu até pegar a data aqui, 18 e 19 de março, é o curso básico e intensivo, minha gata, peraí, básico e intensivo dos florais de Saint-Germain. No Rio de Janeiro, eu vou ter dia 15 e 16 de abril, Ah, dos florais de Saint-Germain. E quem quiser, é um dia de fisiologia bioenergética, esse curso é fantástico para qualquer profissional que trabalha com práticas integrativas e complementares, que é o eu curso mega recomendo. O do Valdemar, quer ver Fisiologia, Rio de Janeiro, dia 13 de maio e 27 de maio em Daqui a São 2 meses. Isso, eu vou divulgar, depois passo. Tá. Depois você me manda para eu divulgar no nosso canal, no nosso Instagram.
e no Mano, nosso Facebook, mano, pessoal, porque são gratidão. maravilhosos. Assim, você percebe muita diferença de cultura, né, em relação aos outros países? Muito, excelente pergunta, porque nós demos também, por exemplo, curso na Suíça. Os problemas que nós enfrentamos é diferente dos problemas deles. Então, enquanto aqui tem uma necessidade muito grande de algo mais físico ou mais conectado com prosperidade, lá eles já estão mais preocupados com espiritualidade, questões do mental. A gente percebe essa diferença. México, por exemplo, os problemas são muito similares aos nossos. Então, as necessidades são basicamente as Portugal, mesmas. não. Portugal, não. Portugal é mais o mental, é que faz. Eu não sei pós-pandemia como que está. Eu vou voltar em Portugal em julho desse ano. Uhum. Então, eu não sei pós-pandemia como que está, tá? Mas é diferente. As necessidades são diferentes. Eu imaginei que fosse bem diferente, né? Pela cultura mesmo, né? Né? Não sei, eu acho que a gente percebe isso e não é só a língua, né? Não, É muito maior. e outra questão, eu sinto que os terapeutas florais aqui no Brasil, em relação a todos os outros países, a gente tem uma liberdade muito grande, a gente já está no sistema público se a gente quiser atuar, a gente pode atuar como que fala, equipes multidisciplinares, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, então, enfermeiros, já existe uma compreensão e um grupo inteiro tendo um olhar integrativo para um paciente, não olhando a doença, mas olhando o paciente. Então, isso é muito forte no Brasil e está aberto, vai muito de ter um gestor de saúde ali para querer implementar. Agora, fora do Brasil, é cada terapeuta por si, Deus por todos. Por quê? Porque aqui no Brasil, se eu preciso de uma essência floral, o terapeuta pode preparar, uma farmácia homeopática pode preparar. Fora do Brasil, é só terapeuta floral que prepara. Nós não temos as farmácias homeopáticas preparando. Então, o acesso à terapia floral é mais difícil, tá? É mais difícil. E a terra do Dr. Bach, a Inglaterra, que a gente acha, poxa, lá é o máximo. Lá é o máximo do controle. Você não consegue ter essa liberdade para fazer uma pesquisa, para atuar num hospital, que a gente tem um trabalho maravilhoso aqui em parceria com o Mandaki, com o voluntariado do Mandaki, por exemplo. A gente tem essa liberdade. Eu não sei se é pela necessidade de ser terceiro mundo e que aí tudo é bem-vindo e abrem as portas, mas lá fora a gente não tem essas portas abertas. Eu senti, por exemplo, que na Espanha existiu até um declínio da busca pela terapia floral. Eu não sei se vocês chegaram a ver uns comerciais que eles faziam na TV lá na Espanha, que, por exemplo, você chegava numa loja com celular quebrado e vinha um pajé com penas para tentar resolver. Falei assim, você vai fazer isso com você também, buscando práticas integrativas? Né? Então, é sério isso. Isso passava lá na Espanha. Eu falei, gente, então ficam forças contrárias muito grandes. E a mídia tem muita força, né? Então acaba emitindo, né? Então, para nós, eu vou dizer, nós estamos no paraíso e a gente tem que aproveitar essas portas abertas para produzir. Muitos trabalhos de pesquisa com reiki, isso é fantástico, com meditação, com várias práticas, aromaterapia, mas na terapia floral está faltando. Estou pegando no pé de todo mundo. Isso mesmo. Uma pergunta importantíssima, porque eu estou olhando seu gatinho e eu sei que você, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, você tinha uma linha pet. E agora não tem mais, por Não. conta, né? Mas que são os mesmos florais
dos humanos. Sim. Eu já vou encomendar um outro podcast com você para a gente falar sobre isso. Falamos. Podemos Porque, falar assim, sobre as a linhas. gente tem feito, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos com pets, com as frequências do pet, e assim, eu chorei semana passada com um relato de uma cachorrinha que voltou a andar. Ela não andava há meses e voltou a andar, escutando frequências. E os animais, eles gostam de ficar perto. Ontem eu coloquei, né, 2 frequências e o meu cachorro e o meu gato ficam pertinho. Então, assim, eu sei que fica complicado de você lançar um floral para pet, mas que é o mesmo do que É o você tem. mesmo. É o Então, mesmo. eu acho que vale a pena a gente marcar um outro dia, porque assim, as pessoas às vezes cuidam do pet e não cuidam de si. É. Não, e você viu, antes, quando a gente estava aqui conversando, o meu gato cinza, ele teve 2 AVCs. E que para mim foram ataques energéticos. Ele tá Sim, maravilhoso. Ele, quando teve o primeiro AVC, ele fica com a cabeça torta, né? Eu brinco que ele é tortinho, mas ele já tá com a cabeça normal. Teve 2. E eu sinto que são, às vezes, ataques energéticos quando eu descuido. Chega. Essa daqui, gente, ela tá linda, gordita. Ela como teve é um o nome dela? essa daqui é a Xaninha, a portuguesa. Portuguesa, tem passaporte português. Com Minha sotaque ou sem Xaninha, sotaque? Ela vinha com tá. sotaque ou sem sotaque? Eu chamo ela de bigoduda, né? Bigoduda. Ela Tem teve um vídeos. problema renal seríssimo em julho do ano passado. Tava magrinha, tá maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, não, nem foi julho do ano passado. Foi julho do ano passado. Julho de 2021, desculpa. Na mesma época que eu tive os meus desafios, ela pegou tudo. Foi ela que pegou. Ela quase Sim. morreu. Ela tá linda, maravilhosa. Ai, que bom. A gente percebe, isso foi uma coisa que eu conversei muito com as meninas. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas com o pet do que um tratamento para elas mesmas. E a gente sabe que, principalmente os gatos, eles absorvem o que é nosso. Tudo, tudo. Ela Então, pegou tudo. exatamente. Então, assim, a gente tenta colocar. Então, os pets, eles não questionam nada, né? Não, Eles simplesmente contemplam, né? não, E não. entendeu? Então, assim, quando eu vi essa minha amiga e ela era cética, e ela falou assim, só pode ter sido isso, porque ela precisava fazer uma fisioterapia e do nada ela começou a andar. E um gato, aquele gato egípcio, né? Aquele que tem pelo, ele estava com um tumor e ele também já estava com cirurgia marcada e não precisou fazer porque ficou bom. Porque ela começou a fazer. Então, assim, ela não cuida dela, mas ela cuida dos bichos. Ela tem 25 pets em casa. Meu Deus! É um zoológico! Ela tem uma casa muito grande. Então, assim, foi uma forma que a gente encontrou de ajudar as pessoas no tutor através do animal, né? Então, a gente faz para o pet, mas todo mundo é beneficiado. E a mesma coisa, né, o seu trabalho. Não precisa ter uma linha pet, né? Você pode porque, assim, tem algumas doenças que elas são muito características, né, de pet e tal. Então, assim, eu estou trabalhando em cima disso também para colocar outras frequências também. Porque a gente sabendo, né, direcionar tudo isso, né? Alguém me falou que tem muito problema renal também, né, com gato. Sim, é normal, Sim. principalmente porque eles comem muita ração, então eles têm uma fragilidade. E quando eu passei o meu desafio, no início eu senti um certo medo de tudo aquilo que estava acontecendo, do que eu estava percebendo naquele processo que eu estava vivendo. Uhum. Ela pegou tudo isso. Sim. Então, na fragilidade dela já entrou, né, um pouco do meu medo, do meu receio, e até eu perceber, né, demorou um pouco, sabe? Mas graças a Deus, aí eu fiz acupuntura, era barato. Quem me tratou foi a Camila Marques, ela vinha aqui em casa fazer acupuntura e floral.
E aí ficava eu e a Xaninha, cheio de agulha lá, as duas, assim. Aí eu gostei do termo que você usou, acupuntura de luz. Ah, sim, isso é terapia floral, é. A terapia floral vem com as gotinhas, ó, e a gente vai se iluminando. Ai, Thalita, a gente Fantástico tudo ficaria a isso. noite toda aqui com Com você. certeza, viu? Ah, E assim, o maravilhoso, papo gente. tá uma delícia. Mas assim, se você quiser deixar mais algum recado sobre o workshop, né? Tanto o final de semana quanto os daqui do Rio, você pode dar o seu recado agora para a gente poder encerrar. Com muita tristeza, né? Mas a gente tá amando. Ó, eu vou colocar aqui na tela, Ah, deixa eu ver se sai, eu vou mudar o meu nome, que é o link, ó, fsgminhacentral.com.br, onde estão as informações dos cursos. tá. Então, do que se trata, né? O curso básico intensivo dos Florais Saint-Germain, o que vai ser abordado, o curso de fisiologia bioenergética, do que se trata, que dias, e os meus cursos presenciais, gente, eu tenho um cuidado enorme, eu escolho os locais, assim, são hotéis acolhedores, está incluso no valor do curso os coffee breaks, almoços, quando tem, que é sábado e domingo, por exemplo, no curso básico intensivo, para a gente não precisar sair, é uma questão de cuidado com a própria energia durante o dia de curso. Então, eu tenho cuidados com alguns detalhes e que se você não conhece os florais de Saint-Germain, ou se você quer fazer uma reciclagem, se você vem de outro estado para o curso presencial, a gente também tem alguns descontos para facilitar esse acesso, tá bom? Isso que você está falando é verdade. Assim, tem todo um cuidado com para a gente não precisar deslocar, são sempre a qualidade sempre a melhor possível, né? Por um preço justo, né? É sempre um preço muito justo, isso com certeza. Pode deixar que a gente vai colocar no Instagram para estar divulgando também, tá? Olha, Gratidão. eu amei, amei, amei. É uma honra para mim estar compartilhando, né, esse espaço. Tenho certeza que as meninas também têm a mesma Nossa, com opinião. E a certeza. gente quer você muitas vezes aqui com a gente. Eu adoro seus vídeos, sempre curto, sempre assisto. É muito agradável, a própria energia que você passa nos vídeos é sempre muito leve. Então, assim, você está de parabéns pelo seu trabalho, do Valdemar, do ID, que é o 50-50, né? Sim. Um beijo na sua mãe, tá? E muito, muito, muito obrigada por você ter aceito esse nosso convite. Tá bom? Eu que Gratidão, linda, agradeço, gratidão mesmo, viu? gente. E Gratidão. que outras venham para a gente compartilhar muita informação. Tem de vários assuntos, todos os assuntos que vocês atuam, trabalham, as experiências, e a gente pode sempre estar ali agregando, trabalhando junto com floral, com terapia floral, é muito gostoso. Ah, Amei, eu amei. gente, convite, amei esse bate-papo. Ah, nós Muito também bom. amamos. É uma honra Perfeito. pra gente, tá? Ai, Beijo, tá? Sucesso para você, tá? gratidão. Muita gratidão. Sucesso, linda. Beijo. A todos nós. Beijo.